Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e você está na Code Yourself. Galera, seja muito bem-vindo a essa série de aquecimento para o nosso evento de ponta a ponta. De ponta a ponta é um evento prático, focado em trazer clareza sobre como desenvolver aplicações do zero até o deploy em produção. Esse evento é gratuito e vai rolar entre os dias 28 do 11 até o dia 4 do 12, beleza? E para se inscrever é bem simples. Clica aqui embaixo no link que está na descrição, se cadastra lá com nome e e-mail que você vai receber todas as informações para o acesso, beleza? E nesse conteúdo aqui a gente vai dar continuidade à nossa pequena série aí de 3 vídeos falando sobre front-end, back-end e banco de dados. E a gente vai fazer aqui agora a parte de login e também de autenticação, beleza? Bora lá! Então galera, aqui é o último vídeo da nossa pequena série. A gente vai fazer aqui um pequeno review do que a gente já construiu até agora. Deixa eu já aproveitar aqui para fazer um ng-serve e rodar a nossa aplicação para a gente ver como ficou. Vou rodar aqui também o nosso back-end. Tá bem aqui. Só para a gente dar um review, ó. Então, pela nossa aplicação aqui no front. Deixa eu minimizar aqui. Então a gente tem aqui a parte dos produtos ou dialog, onde a gente usa para cadastrar o produto, a nossa view mesmo dos produtos, onde tem as tabelas, aquela tabela e tal. Aqui a gente tem, ainda não abriu, deixa eu ver o que mais. Na parte de front-end a gente tem aqui o nosso serviço para acessar o nosso banco de dados com URL. Deixa eu ver o que mais. Aqui nessa parte é basicamente isso, né? E aqui só os nossos arquivos .ts que faz a parte de lógica, né? Já que no nosso back-end a gente tem aqui uma aplicação em controllers. Nós temos aqui o nosso product controllers, que é basicamente um CRUD, um create, read, update e delete. Aqui nós temos a nossa migrations, nosso contexto para acessar a base de dados, configurar a nossa base de dados utilizando o Entity Framework, um modelo também de produto e algumas configurações aqui no nosso arquivo program, beleza? Aqui também a gente tem já o Swagger, com obviamente os métodos para o produto para cadastrar. E deixa eu abrir aqui também o nosso front-end, que está nessa URL aqui. Vou abrir ele aqui junto do nosso Swagger. Aqui só faltou entrar na rota de produtos. E aqui está vazio. Eu vou recriar aqui o nosso banco de dados só para a gente continuar. E cadastrar mais um produto aqui só para a gente ter alguma coisa mapeada aqui, beleza? Para isso é só eu voltar aqui na aplicação. Deixa eu abrir aqui agora. Vou parar aqui Vou vir aqui no Package Manager Console. Vou utilizar só um update database. Só para ele recriar o meu banco de dados que eu já apaguei ele. Ok, então ele recriou aqui as tabelas. Agora eu vou rodar novamente aqui. E já vou utilizar um CRUD aqui, já vou utilizar o CRUD não, post para recriar os nossos produtos, tá? Então, categoria esse mesmo. O 50 vai ser aqui panela. Não, aqui categoria 1 é alimentos, né? Então vou colocar aqui banana. Vou criar 2 só para ter mais do que um, ó. Aqui já criou. Vou colocar aqui também. Beleza. Agora se a gente voltar aqui no nosso front, vamos ver aqui a tabela, eu acabei fechando, é localhost 4200/products. E beleza, ele já trouxe aqui, então tá funcionando tudo ok. Aliás, eu poderia até ter criado por aqui que faz mais sentido, né? Mas não tem problema. Então agora a gente vai começar a criar mesmo
a parte de login, a parte de autenticação também. E para autenticar essa aplicação, a gente vai utilizar um método que é bastante comum assim no desenvolvimento, utilizando APIs, tanto para autenticar uma aplicação front-end web ou até mesmo para autenticar em aplicações mobile, tá? Então é o JWT, que é o JSON Web Token. Basicamente é um token que você passa no header das suas requisições e você consegue autenticar a sua aplicação, autenticar algum usuário para ter acesso lá no seu servidor, nas suas APIs, ou que seja. É diferente daquela antiga autenticação que usava cookies, que ficava no próprio cliente, não sei se era bem cookies, acho que era os cookies mesmo do browser, então ficava na parte do cliente, né? Ficava na parte de cliente da sua aplicação. E a diferença é que dessa forma, é, o seu back-end ele não guarda mais não guarda mais estado, né? É uma autenticação stateless, sem estado. Nesse caso, como é que é feito? Quem guarda quem guarda esse token que é emitido pelo back-end é o front-end, e toda requisição que ele faz, ele envia esse token via header e autentica no seu back-end. Uma das vantagens de utilizar isso é, por exemplo, se você tiver uma aplicação que ela está escalada, né, em mais de um servidor. Você tem, por exemplo, uma autenticação que é autenticada direto lá no servidor. Quando você tiver mais máquinas, então essa autenticação ela teria que ser replicada nessas máquinas para o usuário, caso faça uma requisição que caia em uma outra máquina, ele esteja autenticado também, né? Então, utilizando o JWT, não acontece esse problema, porque sempre que é necessário, ele envia esse token para o seu back-end e o back-end faz essa autenticação. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar aqui logo o nosso controller para a gente fazer a autenticação, para fazer o login, enfim. Então aqui eu parei a aplicação, vou adicionar aqui um novo controller. Vou chamar ele de Auth Controller. Ele criou do MVC, mas não tem problema. Só vou trocar aqui essas referências aqui e vou colocar esse route e também a parte de API Controller. E beleza. Aqui a gente já vai precisar de um user, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos nossos modelos e adicionar aqui logo uma nova classe, tá? Um modelo de user. E aqui vou definir algumas propriedades. Então vamos colocar aqui um guide para ser o ID. Vou colocar um string para ser o name. Uma string para ser o e-mail. Outra string para ser a password. Aqui é só para exemplo, então não tem problema deixar a password sem autenticar, tá? Mas, obviamente, se for num cenário de produção, até mesmo uma aplicação que você queira criar para você, enfim, que não seja um cenário de teste ou de aprendizado, é bom você autenticar a password para não gravar ela assim direto na base de dados e ter problemas com segurança. Obviamente, você também pode utilizar uma biblioteca que já faça toda essa parte de autenticação. Não vai ser o caso aqui, mas futuramente a gente vai trazer um vídeo falando sobre o ASP.NET Identity, que é o que eu costumo utilizar para esse cenário. Aqui, como eu só preciso de uma autenticação bem simples mesmo, eu vou criar só um usuário com e-mail e password para a gente autenticar aqui. Vai ser uma autenticação assim, bem simples mesmo. Não que o Identity não sirva para essas autenticações simples, mas como eu pretendo trazer ele, vamos dizer assim, por completo, num cenário mais completo com ele, então esse aqui eu vou trazer só um usuário mesmo com e-mail e senha. Aqui no controle eu já vou fazer o seguinte, eu vou criar o nosso construtor aqui,
E aqui eu já vou iniciar o nosso contexto. Mesmo modelo que a gente fez aqui no nosso Products Controller. Então já vou utilizar aqui também essa parte aqui de injeção de dependência do nosso contexto, porque a gente vai também precisar acessar a nossa base de dados, tá? E aqui, beleza? Aqui eu só preciso passar o nosso context aqui também. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar criar um usuário para a gente logar, né? Então, eu vou colocar aqui um HTTP post async action result. Vou colocar aqui create user. Ou melhor, create account. E aqui eu vou passar já o nosso user que a gente criou o nosso modelo agora há pouco, tá? Então, dessa forma aqui. Deixa eu fazer um Ctrl mais ponto para ele já adicionar aqui a referência. E ok. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui no nosso contexto, ponto add. Aliás, faltou aqui o seguinte, no contexto aqui eu já não vou achar o nosso users, porque eu ainda não adicionei lá no nosso contexto, né? Então, deixa eu vir aqui de uma vez. Quando a gente utilizar uma nova base de dados, um novo modelo, a gente tem que adicionar ele aqui. Então, db7 user, e eu vou chamar ele de users, tá? Porque senão a gente não consegue encontrar ele aqui no controllers. Agora sim, pronto, agora vou só trocar aqui para o add async, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, um await aqui, porque esse método é assíncrono. Agora a gente vai fazer aqui um await também, context.savechanges, await context.savechanges async, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, return new, e aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente inclusive já pode retornar usuário. Como não estamos criando usuário, a gente já pode inclusive retornar também o nosso token, né? Então vamos já criar um método para a gente criar esse token, né? Criar esse JWT. Eu já tenho aqui um método pronto só para a gente economizar um pouquinho de tempo. Então vou criar aqui um método private, tá? Estático, que vai retornar uma string, que é o JWT, generate token, e aqui a gente vai passar o user, tá? Vou adicionar aqui esses usings aqui. Vou retirar essa parte aqui do subject, porque a gente não vai utilizar as claims aqui, então deixa eu retirar e ok. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, ó. User, a gente vai retornar aqui new name, que vai ser o user.name. Aqui não vou retornar o user direto, porque senão ele vai retornar com a password, tá? Então aqui eu vou retornar o e-mail, é igual ao user.email. Deixa eu ver se eu posso retornar também o ID, tá? Então vou colocar aqui ID é igual a user.id, tá? Então só não vou retornar a password porque é uma questão de segurança, né? Obviamente, se você cria um usuário, você vai definir sua senha, mas você não precisa devolver ela para o seu front-end, porque o front-end não precisa ficar conhecendo a sua password, porque sempre que ele vai autenticar, vai utilizar esse token que a gente
acabou de gerar aqui. Então, vou passar aqui também o token. E agora eu vou chamar esse método aqui, passando o user que a gente acabou de gerar, ok? Aliás, como eu retirei aqui a parte dos claims, eu nem sequer preciso passar o user aqui, tá? Então, quando a gente for quando eu for trazer para vocês aquele vídeo sobre o identity, a gente utiliza também as claims, porque ele já vai ter isso lá implementado. E aí, só quando a gente for criar um token, a gente pode utilizar essas claims. Basicamente, as claims servem, nesse caso aqui de geração de tokens, para você, por exemplo, dar permissões para cada autenticação. Por exemplo, se você é um administrador, você pode gerar um token que ele vai conseguir acessar, por exemplo, todas as suas URLs, né? Todos os seus endpoints. Se você tem uma permissão um pouco menor, você pode permitir, por exemplo, só um token que só tenha leitura, ou leitura e cadastro e assim por diante, tá? Então é basicamente para isso. Ok, aqui só está reclamando que preciso retornar uma task no meu iActionResult e aqui um ok. Dentro de parênteses, certo? Para a gente agora que nós criamos esse novo modelo user, obviamente a gente tem que aplicar de novo as migrations, na verdade antes adicionar as migrations e depois aplicar. Eu vou colocar aqui add user. Add migration sem S. Ok, aqui só uns warnings porque eu estou utilizando string type e ele criou como varchar max, mas não tem problema. Você poderia, por exemplo, definir o tamanho do varchar, mas aqui não tem necessidade. E agora sim, update database para ele criar esse user lá no seu banco de dados, tá? Então, beleza. Agora, se a gente vier aqui no nosso banco de dados, deixa eu só atualizar aqui. Vier aqui agora em database, nosso products DB tem as duas tabelas, user e products, certo? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos já utilizar o Swagger para a gente criar esse novo produto. Ele vai criar aqui uma outra rota. Deixa eu trazer para cá para vocês. E que a gente pode remover esse ID aqui. E eu vou colocar aqui o meu nome. Vou criar aqui um e-mail qualquer, passo.leite@email.com. E a password eu vou colocar Cássio123, uma password bem difícil. Ok, ele já criou aqui, então criou o nosso user. Inclusive, olha só, criou aqui e já devolveu para a gente o nosso token, tá? É exatamente essa URL aqui que a gente vai passar no header, essa URL não, esse token que a gente vai passar no header da nossa aplicação lá no front, quando a gente for chamar a API. Aqui só um detalhe, eu esqueci de explicar melhor um pouco esse token. Aqui a gente precisa passar uma chave que ele vai utilizar para criptografar esse token, tá? Então, essa string bagunçada aqui basicamente é a nossa chave. E aqui a gente tem também o tempo que vai demorar para ele expirar esse token. Então, esse token que eu acabei de emitir, ele só é válido por 1 hora. Depois disso, ele já não consegue mais autenticar aqui na aplicação, tá? Aqui só mesmo alguns detalhes de tipo de criptografia, qual o algoritmo, ok? E aqui mesmo só para criar o método mesmo, utilizando essa biblioteca que é interna aqui, tá? Então, posso dar um F12 aqui, ele vai abrir aqui as definições aqui dessa classe, então só utilizando mesmo esse System Identity Model tokens.jwt, que também já é interno, então não precisei instalar nenhuma biblioteca nem nada,
Só você passar essa configuração aqui e já vai estar tudo ok. Agora a gente já tem um método aqui para criar usuário. Obviamente a gente precisa de um método também para fazer login com esse usuário, né? Então vou criar aqui um novo método. Vou criar também um HTTP post, tá? Public async task, não vou esquecer do task, iAction result. Vou colocar só aqui login mesmo. E aqui para a gente não passar o user, né? A model de user, vou criar aqui uma nova classe também. Apesar que essa aqui a gente não vai mapear para o banco de dados, tá? Vai ser como um view model. Não sei se vocês conhecem o conceito, mas é mais um objeto para a gente manipular valores, tá? Então, basicamente, um view model é isso. Ou o DTO tem o mesmo sentido. Então, a gente vai criar aqui um login e o login vai ter, basicamente, string. Pode ser user e password, mas como a gente utilizou lá e-mail, como user, eu vou colocar aqui a mesma coisa, e-mail e password. Beleza? E agora aqui, ó, vou passar aqui o nosso login. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. Var user é igual. Basicamente o que eu vou fazer vai ser, o meu login vai ser algo bem simples, como a gente não criptografou a nossa password, vou procurar um user no banco de dados, onde o e-mail e a password correspondam ao que foi passado aqui nessa requisição, aqui no body, né? Então aqui vai ser um context/users.find, na verdade find não, where p, onde o p.user.email seja igual ao login.email e a senha seja igual ao login.password também, tá? Isso aqui vai devolver um iQueryable, então eu vou fazer aqui um ponto first order or default async, se eu não me engano existe esse async aqui. Ok, exatamente. E eu vou adicionar aqui um await também, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte. Se ele encontrar esse user, melhor, se ele não encontrar o user, se ele for igual a null, nós vamos retornar que ele não encontrou. Então, na verdade, que vamos colocar não vamos colocar um not found, porque a gente está fazendo uma autenticação. Vamos retornar um unauthorized, tá? Que basicamente é para dizer que ele não tem autorização para fazer login, porque obviamente não encontrou ou a senha ou esse usuário, tá? Agora, se não for o caso, basicamente ele vai retornar isso aqui, que vai ser um ok, passando o user, que ele fez login, um ID, nome, e-mail, obviamente não precisa passar a senha, e ele também vai autenticar utilizando, vai passar o token para ele autenticar futuramente. Ok, agora a gente precisa configurar a nossa aplicação para que seja de fato autenticável, né? Para que ele consiga autenticar. Ou seja, para que ele não tenha acesso quando ele não passe o header com o token e que ele consiga autenticar, que ele consiga ter acesso quando ele passar esse token. E a gente vai fazer isso aqui no nosso Products Controller. E aqui a gente precisa fazer basicamente o seguinte. Em cima aqui de cada método, a gente só precisa fazer o seguinte, ó. A gente vai passar aqui em cima
as chaves e vai colocar um authorize, tá? Faço um Ctrl ponto aqui, adiciono esse authorization e só basta isso para ele começar a autorizar, a pedir autorização nos nossos endpoints, tá? Na nossa API. Você pode colocar ele aqui também, porque aqui ele vai bloquear todo o seu controller, tá? Eu não vou fazer isso porque só para a gente ver essa diferença aqui no get, então eu vou deixar o get aqui liberado e aí a gente vai testar isso aqui lá no Swagger. E a gente também consegue autorizar e deixar não autorizado lá no Swagger, tá? Agora a gente precisa adicionar algumas outras configurações, então vou vir aqui no nosso Program e aqui debaixo do nosso Edge Endpoint API Explorer, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui esse Edge Swagger Gen, então Generation, né? Então a gente vai alterar esse cara aqui e a gente vai colocar esse código aqui, ó. Deixa eu copiar aqui também, só para a gente não ter que digitar isso tudo. Então a gente vai dizer que ele vai passar a utilizar esse bearer aqui. Esse bearer é para a gente utilizar a autenticação, então a gente vai passar isso aqui também no nosso header, tá? Então ele tem esse formato aqui, ó. Bearer, espaço, e aí você passa o token. Então a gente vai falar para o Swagger utilizar essa configuração aqui também. E a gente vai substituir esse API, ou melhor, e antes a gente vai adicionar aqui também essa outra configuração que é para dizer para o nosso controller que ele vai utilizar a autenticação, tá? Então, lembrando que a gente colocou lá o authorize, a gente precisa configurar isso aqui para ele funcionar. Aqui eu vou clicar em Ctrl ponto e dizer para instalar a última versão desse pacote aqui, que ele está pedindo aqui para instalar. E vou adicionar também aqui esses users. E aqui, ó, tá vendo que ele está pedindo aqui uma key? Essa aqui é a mesma que eu utilizei para gerar o token que está exatamente aqui no nosso Auth Controller, tá? Então, ele está dizendo que é a chave que ele vai usar para descriptografar. Então, eu preciso criar ela aqui em cima também. Então, esse cara aqui é isso aqui. Tá? Então, vou passar essa chave aqui também, porque, obviamente, ele vai precisar disso para criptografar, ou seja, para ele gerar o token, para ele descriptografar e ver que o usuário está autenticado. Para além disso, agora a gente vai vir aqui no final do arquivo e tá vendo que a gente já tem aqui o use authorization. Agora a gente vai adicionar o app.use authentication, tá? E eu acredito que agora já está tudo ok, então vamos fazer o melhor cenário que a gente possa para saber se está tudo certo, que é testando aqui via Swagger. Aqui ele deu um erro, provavelmente porque eu não coloquei aqui as nossas rotas. Deixa eu passar aqui. Aqui vai ser barra. Deixa eu ver qual o formato que a gente estava utilizando. O nome mesmo do controller, né? Então aqui barra auth. Aqui pode ser barra auth barra login, tá? Então vamos rodar aqui de novo a nossa aplicação. Ok, era exatamente isso. Então a gente precisa colocar aqui a nossa rota, porque senão ele vai. Já estava se confundindo aqui o Swagger para abrir, né? Então, ok. Aqui na verdade ele é para criar, nem seria barra alf, poderia ser a barra. Enfim, account, né? Exatamente, porque aqui eu quero criar um novo account, né? Exatamente. Então, só para dizer melhor aqui barra account, porque é um post pro account, criar um novo account. E aqui para fazer o login, e a gente já vai testar com o nosso
e-mail Cássio 123. Se eu tiver digitado tudo certo, então ele tem que trazer um OK, passando aqui o user e o token, então tudo certo aqui por enquanto. Na parte de API já está tudo pronto, tá? Então a gente já não vai precisar fazer mais nada desse lado. Vamos eliminar isso aqui e vamos vir aqui agora para a parte do nosso front-end, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer agora é adicionar uma nova página, né? Um novo componente, que é o componente de login, para a gente criar uma página de login, tá? Para a gente, enfim, conseguir fazer isso de uma forma um pouco melhor. Então aqui a gente vai fazer o ngGC para gerar um novo componente. A gente vai gerar aqui também dentro da página views, então views/login, tá bom? Ok, ele já criou aqui para a gente o nosso login component. Agora, para a gente mapear logo essa rota, a gente vai vir aqui no app Route Module. Vou só indentar isso aqui um pouco melhor. A gente vai adicionar aqui um novo path, tá? Então aqui eu vou colocar vazio. Então, já que eu vou colocar vazio, eu vou colocar ele aqui em cima. Ele ficar em primeiro aqui e agora só troco aqui para login component, beleza? Então quer dizer que na raiz, que não tinha nada, ficava a página em branco, como a gente viu agora há pouco. Agora ele vai cair na página de login, tá bom? Vou salvar aqui, ó. Inclusive, se eu vier aqui na nossa aplicação, deixa eu ver se está rodando. Não está, porque eu já fechei, não tem problema. Aqui é localhost /products, melhor, barra nada, né? Então aqui já tem um login works aqui, quer dizer que ele já encontrou a rota. Esse login works é exatamente o nome que ele vai trazer aqui dentro, né? Deixa eu achar aqui. Então ele traz o nome do seu componente, só para você testar mesmo. Vamos criar agora aqui a nossa página em si de login, né? Então vamos criar já aqui uma div, vou colocar aqui uma classe container. E aqui dentro vou criar um outro div para a gente criar um formuláriozinho, né? Então vou colocar aqui um content, pode ser. Aqui dentro eu já vou colocar um H1. Vou colocar aqui login. Só para ele ficar igualzinho mesmo o nosso products aqui, né? A gente tem também um H1 com o nome. E agora vamos criar aqui, vamos até copiar aqui o nosso formulário. Deixa eu achar aqui o nosso formulário. A gente vai só copiar alguns campos aqui, nesse mesmo formato aqui, né? Então vou colocar aqui dois Matchform Field. Lembrando que é lá da nossa biblioteca Angular Material. Deixa eu arrumar essa indentação aqui para utilizar em vez de 2. Em vez de 4, 2 espaços, tá? Acho que é o que a gente está utilizando exatamente. Arrumar essa indentação aqui. Agora sim. Aqui não vai ser nome, aqui vai ser e-mail. Então deixa eu já trocar isso aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu posso colocar aqui um type e-mail, tá? Só para ele formatar certinho aqui o nosso e-mail. E aqui, obviamente, é o nosso password. E aqui eu vou colocar a senha, tá? Aqui não é do type number, aqui é do type password também, que ele vai até esconder a senha lá pra gente, tá? Se eu salvar aqui, obviamente eu ainda não posso testar, ele já não vai reclamar que ele não vai encontrar essas propriedades lá no nosso... Vou fechar esses caras aqui. Lá no nosso arquivo TS, tá? Então a gente já vai criar eles aqui também.
Aqui a gente vai criar, então, e-mail. Eu vou colocar aqui uma exclamação que ele vai reclamar. Vai ser do tipo string. Beleza? E a mesma coisa aqui para o nosso password, tá? Se a gente vier aqui. Ok, agora já está certinho. Outra coisa, vamos colocar aqui já uma mensagem. Vou criar aqui uma propriedade message. Para quando ele não autenticar, a gente conseguir mostrar uma mensagem para o usuário falando que ele que a senha ou que o e-mail está inválido, né? E aí, aqui embaixo, a gente pode colocar bem debaixo dos nossos inputs, tá? Um spam, por exemplo. Barra spam. Vou colocar aqui uma classe message, só para a gente depois conseguir estilizar ela. E aqui dentro a gente pode fazer o seguinte, ó. Desse jeito aqui, só colocar aqui o message, porque como a gente inicializou ele vazio, melhor, não inicializou com string nenhuma, né? Então tá vazio exatamente. Ele não vai mostrar, e aí quando a nossa API retornar erro, nesse caso um 403, que foi o que a gente definiu lá na nossa API, a gente adiciona aqui uma mensagem, né? Que aí ele vai mostrar pra gente em vermelhinho, a gente pode estilizar isso aqui em vermelho para ficar bem legal. E aqui por último só falta a gente adicionar um botão, que vou pegar aqui também um desses aqui pegar esse aqui, lá do nosso outro componente, tá? Aqui eu vou colocar também um primary, deixa eu só ver aqui exatamente como é que ele... Isso aqui, color primary, exatamente isso aqui que eu quero. Só para ele ficar azulzinho da forma que a gente... de uma forma mais legível, né? Apesar que a gente depois pode, enfim, formatar ele da forma que a gente quiser. Aqui ele vai pedir para a gente criar aqui o nosso método login. E aqui a gente vai passar um string e-mail. Na verdade é assim, estou acostumado com o .NET. E o password string também. Beleza? Por enquanto a gente não precisa colocar código aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte. Console, só para a gente ter um feedback, console.log. Se está passando aqui certinho o nosso e-mail e senha, a gente pode fazer e-mail, vírgula, password, tá? Que ele vai mostrar as duas coisas para a gente. Saber por que ele não está... ok. Obviamente a gente precisa passar aqui os dois parâmetros, né? Agora sim. Vamos ver aqui qual foi o resultado aqui na nossa aplicação. Obviamente, como não tem CSS, ele só colocou tudo junto aqui, meio bagunçado. Já está a reconhecer aqui o meu e-mail e senha. E deixa eu apagar. Como a gente colocou o type lá, então ele já sabe que aqui vai vir um e-mail, sabe que aqui vai vir uma senha. Inclusive, se a gente digitar aqui qualquer coisa, ó, os números são tratados e as letras também. Então, aquele type ele já formata para a gente e esconde a nossa password. Agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a estilizar isso aqui para esse formulário, né, para essa nossa tela de login começar a criar forma. Lembrando que ele está aqui mapeado para a rota inicial, né, mas a gente pode fazer também um login aqui que ele vai cair aqui na mesma forma ou não. Não, né? Então, para isso a gente pode fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no nosso app routing e eu vou basicamente duplicar esse cara aqui. Aqui. Duplicar ele e apontar ele para o login também. Então, agora sim, se eu fizer um barra login,
Ok, certinho. Então, se eu vier na raiz, vai cair para o login. Se eu fizer barra login também. Ok. Agora vamos aqui para a gente estilizar a nossa aplicação, tá? Vou vir aqui no nosso ponto .css. Cadê? Aqui em cima, tá bem aqui. Esses specs aqui eu posso tirar. Vou criar aqui testes. Então, a gente tem aqui primeiramente a nossa classe container. Então já vou colocar aqui .container. Vou fazer já um display flex. Align item center para a gente criar um formulário aqui bem ao centro mesmo. Justify content center também. Eu posso criar agora um background color. Vou colocar um azul claro. E aí a gente pode ver já o que ele tem. Ok, já centralizou aqui. Só vamos fazer o seguinte. Colocar uma altura aqui de 100 view rate. Para ele pegar a tela de cima a baixo e ficar bem centralizado aqui no meio, certinho. Agora a gente vai fazer o seguinte. Só estilizar o nosso content. Que é esse cara aqui, que basicamente é o container que vai estar em volta de todo o nosso formulário, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, também um display flex, aqui display flex, só que agora a gente vai fazer um justify content column, na verdade flex direction, chama flex direction. Flex direction column, para ele ficar com os itens um abaixo do outro, tá? Então, ok, agora sim. A gente pode definir também um width de 300 pixels, um height também de 300 pixels, um background color, vou colocar esse Alice Blue aqui, Alice Blue, padding, dar um padding top aqui. Na verdade, vou colocar um padding de 40 pixels em tudo. Eu acho que vai estar ok. Agora só um border radius de 12 pixels para ele ficar com a borda arredondadinha nas laterais, exatamente assim, tá? Então fica com essa borda aqui. Agora só um detalhe, esse botão aqui ele poderia ser todo azul, né? Azul bem dessa cor aqui. Porque aqui ele fica meio escondido, inclusive não é cancelar que ele tem que chamar, ele tem que chamar login, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no nosso material, só para a gente ver um botão aqui que tenha uma estilização aqui, ó. A gente pode utilizar esse erased aqui, exatamente o que eu quero. Então a gente pode vir aqui, ok, só troca lá para esse match erased botão. Então, troca o match button para esse aqui. Eu acredito que agora já vai estar do jeito, exatamente, perfeito do jeito que eu queria. Agora a gente só pode fazer o seguinte, ó, vamos dar um padding, porque ele ficou com muito espaço sobrando aqui embaixo. Vamos pegar esse botão aqui e dar um padding, uma margem top, aliás, para ele descer um pouquinho. Vamos aqui no nosso CSS, posso pegar aqui direto o button, que a gente só tem um. Ou você pode, enfim, colocar aqui uma classe. Login
bottom. Vou utilizar essa classe aqui, que é melhor. Margem top. Tem que ser margem porque o padding vai adicionar dentro do botão. Então, se a gente olhar aqui agora, certinho, ele deu uma margem. Se a gente, em vez disso, coloca o padding, vou salvar e vou voltar aqui, ó. O padding ele entra dentro do espaço do botão, né? Então, em cima do login aqui, do texto login, que ele adiciona padding. Então, vou colocar aqui imagem mesmo. Em vez de, vou testar com 30 para ver se fica um pouco melhor. Um pouco mais de espaço, apesar que ainda tem bastante espaço sobrando aqui, mas enfim, não tem problema, né? É só o tamanho que a gente definiu. 40 talvez. Acho que assim fica bom. Agora vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente ver como ficou essa mensagem aqui. Em vez disso aqui, vamos colocar aqui um texto, ó. Usuário ou senha inválida. Vou salvar. Se a gente reparar, ó, ele trouxe aqui para a gente, né? Agora então vamos fazer só o seguinte, ó. Exatamente dessa forma mesmo, só que agora a gente vai pegar o nosso message que a gente criou e vamos fazer o seguinte: color red, mais nada. Agora ele vai ficar vermelhinho assim, fica com um formato bem mais agradável pro usuário, né? Vou retirar agora esse texto daqui. Isso dá um Ctrl Z e vou já deixar ele comentado aqui embaixo. Ó. Deixa até aqui dentro, que a gente vai utilizar ele daqui a pouco. Uma coisa que a gente não fez é testar o login aqui, né? Testar essa chamada. Mas a gente já pode fazer isso de uma vez. Tem que tomar cuidado para mim não fazer isso com a minha senha que está gravado aqui. Eu vou abrir aqui, ó, o nosso DevTools. Deixa eu jogar ele lá para baixo aqui da página mesmo. Não tem problema. Vou fechar todas essas coisas aqui que não são necessárias. Vou vir aqui no console, colocar aqui cassio@email.com 123456 login e certinho, ó. Então já está caindo lá no método. Agora o que a gente precisa fazer? Obviamente é só fazer a requisição para o nosso para a nossa API, né, para fazer login. Não vou criar aqui uma tela de cadastro, mas pode ficar aí para vocês é um exercício, é algo simples, é basicamente mais um CRUD, mais uma tela. Então você pode, enfim, criar aqui um botão de cadastrar, se a pessoa não tem login, clica e abre um outro formulário para a pessoa colocar usuário, senha, e-mail e fazer o cadastro, tá? Então, bem simples. Aqui a intenção é mais mesmo mostrar o login em si, então vamos só criar essa lógica, né, de login. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, então, ó. Vou pegar esse serviço aqui, vou duplicar ele, vou alterar esse nome aqui para Alf. Vou tirar só o copy aqui. Aqui falta um ponto, beleza. Vou só tirar esse copy aqui, só para a gente já reaproveitar, porque a gente aqui já tem a nossa rota configurada, algumas coisas, né? Essa parte de injectable aqui também. Aqui eu preciso trocar para Alf. Na verdade, eu vou deixar sem o Alf aqui, porque aqui no nosso swagger, a gente tem login e account, mas account se bem que eu não vou utilizar, né? Então posso até deixar, não tem problema. E aqui esses métodos aqui eu vou deixar só um post, pode ser esse aqui mesmo, e eu vou apagar esses outros aqui que a gente não vai utilizar, tá?
Já tem aqui o nosso product aqui. Vou já trocar isso aqui para login, tá? A gente já vai criar um modelo de login e a gente vai criar também um modelo de user para a gente receber ele aqui no nosso, na nossa requisição, tá? Esse login aqui, na verdade, ó, vou chamar de login response. Porque basicamente ele vai ter aquele formato, aquele JSON que a gente vai receber da nossa API de login. Então vou vir aqui nos nossos models, criar um new file aqui, login.ts, agora export default interface, login response, e aqui dentro a gente tem o nosso user, que vai ser do tipo user, inclusive deixa eu já criar ele aqui, fazer copy paste desse cara aqui também, user.ts, e o user ele tem ID, name, e-mail, e eu posso criar password aqui, mas eu acho que não vale a pena porque eu não vou devolver a senha lá nas requisições. Então aqui esse user eu inclusive já posso passar ele aqui, Ctrl ponto para ele adicionar o import. E aqui ele vai receber também o nosso token, tá? O token é do tipo string. Beleza. Agora é o seguinte, em vez de create product, a gente vai fazer aqui, vai chamar login, e aqui em vez de passar esse product aqui, a gente vai passar um string e-mail, e a mesma coisa para o password, tá? Outra string, e aqui ele vai retornar um login response. Esse post mesma coisa, um login response. Aqui ele está, na verdade, na rota. Isso aqui. Deixa eu criar aqui um parâmetro aqui dentro. Barra login, tá? Então é barra auth, barra login. Aqui vai até o barra auth. Barra login, que é a nossa rota de login. E aqui dentro a gente precisa passar o que? E-mail. E password, tá? Na verdade, eu nem preciso criar com 2 pontos, né? Porque é o mesmo nome. Então, se eu passar só isso aqui, ele já consegue resolver pra gente. E agora eu vou formatar isso aqui. Indentar, aliás, né? Um pouco melhor. A gente pode fazer dessa forma aqui. Então, isso aqui vai ser o nosso método para fazer o login, tá? E agora eu vou criar também o nosso método de logout. Antes disso, ó, aqui no nosso login, faltou só adicionar aqui uma coisa, ó. Vamos adicionar aqui um pipe, só para a gente fazer o seguinte, vamos guardar esse token, né, que a gente precisa guardar o token. Para a gente utilizar nas próximas requisições. Então aqui a gente vai abrir parênteses, tá? E aqui a gente vai chamar um método tap. E aqui entre parênteses a gente vai fazer o seguinte, passa-chave, e aqui a gente vai fazer um next, 2 pontos. Deixa eu fazer um Ctrl ponto aqui para ele adicionar no import. E aqui a gente vai fazer p. Vou criar aqui um set token. E aqui eu vou passar o nosso p. O token, tá? E agora a gente vai criar aqui um método privado, nesse caso. Vai receber o nosso token, tipo string. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse token aqui e guardar no nosso local storage, tá? Então a gente vai fazer aqui um set item. E aqui a gente passa aqui dentro
uma string que vai ser a chave para a gente saber o que é esse token e o valor, tá? Então, aqui como chave eu vou colocar token mesmo e a string o token. Beleza? Aqui ele só está reclamando que eu não passei o this. Beleza. Porque aí quando ele for resolver isso aqui no subscribe, ele vai setar o token, tá? Então, basicamente isso que a gente fez. E aqui para ele fazer o logout, basicamente a gente vai fazer o seguinte, ó. Local storage e a gente vai remover esse item aqui, tá? Então a gente só precisa passar aqui qual que é a chave e ele vai remover lá do local storage esse token aqui. Apesar que a gente não vai chamar esse método porque não tem botão de logout, se bem que a gente pode criar lá o botão para fazer logout, né? Lá no nosso client. Aqui também a gente pode fazer o seguinte, ó. Pode fazer um if logged para verificar se se a aplicação está logada, né? Se esse usuário está logado. Então a gente pode fazer um local storage get item, que a gente passa aqui também o nosso token. E a gente faz um diferente de null aqui e retorna isso. Tá? E aí ele vai retornar se esse cara aqui é diferente de null ou não. Basicamente, se ele tiver valor, vai retornar true, senão vai retornar false, tá? Então dá para ver aqui que ele retorna um booleano. E aí, por exemplo, a gente pode chamar ele lá no controller de produtos, sempre que ele abrir o controller lá no construtor, a gente pode fazer uma requisição para cá, para ele ver se está logado. Se não tiver logado, chama o controller de login, tá? Então vai ser bem útil. A gente pode implementar isso também. Se não me engano, aqui no serviço de autenticação está ok. Agora a gente precisa alterar o serviço. Deixa eu fechar isso aqui, CSS também. O serviço de produtos, né? Para a gente conseguir passar lá no header essa informação. Então aqui, por exemplo, no Get Products, apesar de que a gente não colocou para ele autenticar lá na API, a gente pode fazer isso agora. Simplesmente a gente vai vir aqui no Products Controller, vai pegar esse Authorize aqui e jogar ele aqui para baixo também. Já rodar a aplicação para ele voltar aqui. E agora, ó, inclusive a gente nem testou aqui, né? Vou fazer esse teste aqui agora, para vocês verem. Se eu fizer um get aqui, ó, ele retorna para mim 401 que eu não estou autenticado, né? E agora se eu fizer o login, ó, vou pegar aqui só para ele gerar o token aqui para mim. cassio.leite@email.com e que é Cássio123. Eu posso pegar esse token aqui e aí a gente vai utilizar aquele bearer que eu comentei, né? Então vai ser isso aqui, ó. Bearer e cola o token aqui, clique em Authorize, tá? Pode fechar e agora ele fecha o cadeadinho aqui. E sempre que você fizer outras requisições, agora ele vai autenticar ou não. Deixa eu ver o que faltou aqui. Ver se essa autenticação ficou certinho. Cola o token, Authorize, né? Aqui tá ok, provavelmente faltou alguma coisa aqui do lado da API. Deixa eu ver aqui no programa. Se eu esqueci alguma coisa. Aqui eu já identifiquei uma coisa, ó. O Authentication que eu adicionei aqui, ele tem que vir antes do Authorization, tá? Não sei se foi só isso, a gente vai testar aqui já. Mas aqui o Authentication tem que vir antes. Eu coloquei ele depois do Authorization, mas tem que vir antes do Authorization. Vou abrir aqui, fazer de novo essa autenticação. Deixa eu ver se eu ainda estou com um token aqui. Sim.
Agora, quando eu executar, deixa eu ver. Ok, então já retornou. Lá estava tudo certo, era só trocar aquela ordem mesmo que eu coloquei embaixo. Tem que seguir aquela ordem, tá? Então, primeiro o Authentication, depois o Authorization. E você viu a forma que a gente colocou aqui, ó? Vou fazer logout. Bearer, assim. Tem esse aqui. E aí cola o token, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa na hora de passar aqui o nosso header, tá? Então, a gente vai vir aqui no... achar. Aqui nos nossos métodos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Depois da nossa URL, vai passar vírgula, vai abrir aqui a chave, vai passar headers, e que vai fazer dois pontos, vai passar outras chaves, e que entre colchete, a gente vai colocar aqui um authorization, aliás, com TH, isso mesmo. Dois pontos aqui, e agora a gente vai passar... Deixa eu achar isso aqui. Bearer, espaço, e aqui dentro a gente vai colocar o nosso token, tá? Agora o token, aqui dentro eu tenho que fechar o authorization, tá? Então, dessa forma aqui. E para buscar o token, a gente já fez ali, então é local storage, na verdade, var token é igual a local storage.getItem, e aqui só passar token, tá? Entre parênteses, ele já vai buscar para a gente o nosso token, e aqui a gente consegue passar ele dentro do header. Beleza? Agora eu vou copiar isso aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, por exemplo, no nosso update product. E nesse caso eu tenho que passar depois do produto, dessa forma aqui. Mesma coisa aqui para criar o produto, tá? Então passo depois da nossa variável, então ele vai vir aqui. Deixa eu copiar onde que eu falei que ele vinha, aqui embaixo, né? Vou tirar isso aqui. A mesma coisa aqui na hora de apagar o produto, depois da URL, eu copio esse token aqui e vou passar ele aqui dentro. Tá? Então, beleza. Aqui agora no serviço de produto também está ok. Agora a gente precisa lá no nosso componente de login chamar, né, o nosso serviço. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser declarar aqui o nosso provedor, nosso providers. Aqui a gente vai passar o login service, na verdade chama auth service. Auth service, não troquei o nome aqui, né? Então, senão ele realmente não vai encontrar. Então, auth service, agora sim com o control ponto ele já vai trazer para a gente. E agora a gente passa aqui dentro do nosso construtor o nosso auth service, né? Então, private auth service do tipo auth service, beleza? E aqui, ó, eu sei que a gente vai já também utilizar a parte de rotas para a gente redirecionar quando ele fizer login, né? Então, vou colocar já um private aqui, router, tá? Vou chamar aqui essa classe router aqui que a gente vai utilizar. Aqui, quando a gente fizer o login, basicamente a gente vai fazer um this.authservice.login, tá? E aqui a gente vai passar, obviamente, e-mail e password. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, .pipe,
Vamos criar a validação de erro, né? Para quando responder 401, a gente imprimir esse erro aqui. Então, dentro desse pipe, a gente vai chamar o método getError. Ele vai, inclusive, adicionar aqui do RxJS. Vai colocar dentro de parênteses aqui um erro. Vai ser do tipo HTTP error response. Aqui dentro, depois do primeiro parênteses aqui, vou até quebrar a linha para ficar mais visível. A gente vai fazer esse cara aqui, que é o error function, né? E a gente vai fazer assim, if error ponto status, qual que é a propriedade? Status é igual a 401, que é o erro que a gente está emitindo lá na nossa API. A gente vai fazer o seguinte, this.message é igual essa mensagem aqui que a gente separou para o usuário, tá? Usuário ou senha inválida. Na verdade, e-mail ou senha inválida. Beleza? E aqui a gente pode fazer um return throw password, throw error. E aqui a gente vai fazer uma outra error function, tá? E passar aqui o nosso erro. Aqui embaixo, depois dos dois parênteses, agora a gente só precisa fazer o subscribe, tá? E aqui a gente pode fazer outra error function. Toda hora eu estou clicando aqui no botão errado. E basicamente a gente vai fazer o router ponto navigate, se não me engano, beleza. E agora a gente vai passar aqui /products. Ele é um array, não sei porquê. Se eu não me engano é isso. Posso até tirar esse parênteses aqui, porque a instrução é uma linha só. E agora eu acredito que já está tudo ok. Obviamente que a gente vai rodar isso aqui para a gente testar, né? A nossa aplicação parou aqui. Eu vou rodar novamente, então ngserve. Ok, agora vai abrir aqui no nosso browser. Vamos lá, então vamos autenticar aqui. cassio.leite@email.com e a senha é Cássio123. Vamos abrir aqui o console só para a gente já acompanhando o que ele vai... Se ele for dar algum erro, a gente já consegue acompanhar aqui. Então, parece que não deu erro nenhum, já foi tudo ok. Inclusive, já redirecionou fazendo aquele... Dentro daquele subscribe, já trouxe até o que a gente já tinha cadastrado. Tem mais um warnings aqui, mas não tem problema. Isso é detalhe, que eu nem sei, na verdade, o que é esse Content Dispatch. Acho que é do serviço que a gente está inicializando lá no nosso construtor. E um detalhe, a gente pode vir aqui nessa aba aqui, Application, ó. E se a gente reparar, olha só o que está aqui. Justamente o nosso token que a gente adicionou bem aqui no nosso local storage, ó. Agora vamos só fazer o seguinte para a gente terminar essa série aqui de uma vez por todas. Vamos só adicionar o nosso botão aqui para fazer um logout e assim que eu clicar no logout, ele vai redirecionar para a tela de login. E mais uma coisa, no construtor aqui, ó, do nosso products, a gente vai fazer aquela validação para ver se o usuário já está logado, porque imagina que o usuário tenta acessar direto via URL, o que a gente vai fazer? Mandar ele para a rota de autenticação para ele fazer o login, certo? Então vamos lá no nosso controller do products, deixa eu achar, tá bem aqui, controller não, no nosso componente, né? Aqui, inicialmente, em vez dele já se chamar o nosso getProducts,
ele vai fazer um this.offService.isLogged in if e aqui ele vai fazer um this.router, na verdade negar, né? Se ele não estiver logado, router.navigate, e aqui passa assim barra login, tá? Então agora vamos adicionar tudo isso aqui que eu já escrevi, mas basicamente é adicionar aqui o nosso off service no mesmo formato que está aqui, trazendo o nosso product service. Vou trazer aqui o nosso off service, copiar e já colar aqui o nosso off service também. Deixa eu achar aqui if. Não é if não, na verdade eu tinha criado isLogged in, né? É assim que se cria os métodos quando a gente quer verificar se ele está, né? Se é quando a gente quer retornar um booleano, a gente geralmente cria is alguma coisa, né? Igual, por exemplo, aqueles métodos lá para validar string lá no .NET, string.isNull.empty, né? Sabe esse método aqui, ó, string.isNull.empty. Então, isso aqui basicamente é um padrão, né, de nomenclatura, né? Quando a gente quer retornar um booleano, quer verificar se ele é alguma coisa, a gente escreve dessa forma aqui, obviamente quando se trata de programar em inglês, né? E aqui, além disso, a gente vai adicionar o nosso... Esses caras aqui, ó, vai ser tudo privado. Router, então a gente vai adicionar aqui o nosso router. E aqui pronto, eu já faço um navigate pro login, tá? Então vamos já testar esse cara aqui. Aqui ele tá com o token, então ele não vai funcionar, então só a gente apagar aqui, tá? E, inclusive se eu fizer aqui, ó, prontinho, não tem token, volta direto para a página de login. Se eu fizer aqui agora um products, fizer enter, vai me redirecionar para a página de login. Agora a gente faz o login. Fácil, 1, 2, 3. Agora sim ele me deixa permanecer aqui na página de produtos, tá?